O mapa-mundi que você conhece está incompleto. Por décadas, a humanidade desenhou e redesenhou os continentes da Terra. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que existe um continente inteiro, gigantesco, maior que a Índia e que a maior parte dele estava escondido de nós até agora? Ele sequer era reconhecido oficialmente. Estou falando da Zelândia, a terra do Z, que emerge do Pacífico Sul, revelando-se como o sétimo continente da Terra. Ao contrário dos outros, praticamente toda a Zelândia está submersa sob as águas do oceano, com suas terras emersas mais conhecidas sendo a Nova Zelândia e a Nova Caledônia. Ou seja, esse local é mais que um conjunto de ilhas, e eu vou te provar isso neste vídeo. Quem nunca olhou para um mapa-mundi e viu aqueles 6 continentes coloridos e bem delimitados? América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Aprendemos isso na escola e pronto. Mas e se eu te dissesse que por décadas a ciência estava perdendo uma peça gigantesca desse quebra-cabeça geológico? Imagine que você é um daqueles exploradores antigos que desenhava os primeiros mapas. E de repente, você se depara com evidências que apontam para uma massa de terra tão vasta que não pode ser apenas uma ilha ou um aglomerado de rochas. É um pedaço de crosta continental, com toda a sua densidade e características únicas. Essa é a história da Zelândia, um nome que só foi formalizado em 1995 pelo geofísico Bruce Lewandowski. Ele olhou para aquela região do Pacífico Sul e percebeu que havia algo fundamentalmente diferente ali. Por que, afinal, a Nova Zelândia e a Nova Caledônia, que são as partes mais famosas que emergem, pareciam tão conectadas geologicamente, mas estavam tão distantes? A resposta? Elas são apenas o topo das montanhas de um continente quase totalmente submerso. Pense nisso. Quando você vê a Nova Zelândia, você está vendo só a pontinha do iceberg, ou melhor, a pontinha da Zelândia. E não estamos falando de um pedacinho de terra. A Zelândia é um gigante adormecido, ela se estende por impressionantes 4,9 milhões de quilômetros quadrados. Para colocar em perspectiva, isso é quase 2/3 da Austrália. Ou para te dar um choque ainda maior, é cerca de 6 vezes o tamanho de Madagascar. É simplesmente imensa, e o que a qualifica como um continente e não apenas um amontoado de rochas no fundo do mar é a sua crosta continental mais espessa e menos densa, diferente do leito oceânico. Como é que os cientistas, afinal, conseguiram ver um continente que está 94% escondido debaixo d'água? Foram décadas de dados coletados por navios de pesquisa, submarinos, satélites, todos enviando informações sobre o que está lá no fundo do oceano. Os primeiros indícios começaram a surgir nos anos de 1960, quando os geólogos começaram a notar algo estranho na região do Pacífico Sul. Eles viam amostras de rochas com características continentais, como granito e rochas metamórficas, que surgiram em ilhas isoladas como a Nova Zelândia e a Nova Caledônia, mas que eram completamente diferentes das rochas vulcânicas típicas do assoalho oceânico. É como se você estivesse escavando e no meio de um monte de areia encontra um pedaço de mármore polido. Não faz sentido, a não ser que haja algo maior ali. A grande virada veio com o avanço da tecnologia de mapeamento do fundo do mar e principalmente com o entendimento da tectônica de placas. Começou-se a perceber que a crosta nessa região do Pacífico Sul era muito mais espessa e menos densa do que o assoalho oceânico normal, características típicas de uma crosta continental. E mais, a Zelândia possuía uma área significativamente maior que qualquer outra microcontinente ou plataforma conhecida. Para ser considerado um continente, uma massa de terra precisa ter 4 características principais: elevação acima da área oceânica, geologia diversa, como rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, uma crosta mais espessa e menos densa que o assoalho oceânico e ser bem delimitado por uma grande área oceânica. E a Zelândia tinha tudo isso.
Foi então que, em 2017, um grupo de cientistas da Nova Zelândia, Nova Caledônia e Austrália, liderados pelo geólogo Nick Mortimer, publicou um artigo científico bombástico na revista da Geological Society of America. O título era claro e direto: Zelândia, o oitavo continente da Terra. Esse estudo consolidou décadas de evidências. Eles analisaram batimetria, o estudo da profundidade dos oceanos, amostra de rochas, dados de gravidade e sísmicos, e tudo apontava para uma única conclusão: estávamos diante de um continente. Apenas fazendo um adendo às informações, no começo do vídeo citei que atualmente temos 6 continentes, pois essa é a forma como os países latino-americanos costumam considerar. No entanto, em outras partes do mundo, inclusive onde foi realizado o estudo mencionado, considera-se que há 7 continentes. Alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, entendem que a América é dividida em 2 continentes, a América do Norte e a América do Sul. Outros adotam o conceito da Eurásia, unificando Europa e Ásia. Ou seja, no Brasil, consideramos a América como um único continente e separamos Europa e Ásia. Após essa ressalva, agora imagine a emoção de finalmente juntar todas as peças e ter a prova irrefutável de que algo tão grandioso e até então ignorado existia. Essa não foi uma decisão política, mas um reconhecimento científico baseado em fatos. Essa validação por uma comunidade científica global através de publicações revisadas por pares é o que dá a autoridade para essa descoberta. Não é apenas uma teoria, é uma conclusão baseada em dados sólidos, em uma compreensão profunda da geologia do nosso planeta. Como um continente inteiro foi parar debaixo d'água? Há cerca de 85 a 79 milhões de anos, a paisagem do nosso planeta era drasticamente diferente. Imagine um supercontinente chamado Gondwana, que reunia o que hoje conhecemos como América do Sul, África, Antártica, Austrália, Índia e sim, a Zelândia. Ela não era um fragmento solitário, era parte de um superbloco de terra que dominava o hemisfério sul. Mas os continentes não são estáticos. Eles estão em constante movimento, impulsionados pela dança das placas tectônicas. O que aconteceu com a Zelândia foi que ela começou a se separar de Gondwana, puxada por forças imensas. Diferente de outros continentes que se afastaram e mantiveram sua elevação, a Zelândia teve um destino peculiar. Sua crosta continental começou a esticar e afinar. Pense em um pedaço de massa de pizza sendo esticado. Ela fica mais fina no centro, não é? Foi algo parecido, mas em uma escala continental. Essa estirada fez com que a Zelândia afundasse lentamente no oceano, um processo que durou milhões de anos. Não foi um dilúvio repentino, mas uma lenta e inexorável submersão, que a levou a se tornar o que vemos hoje, um continente quase todo debaixo d'água, com apenas seus pontos mais altos, como a Nova Zelândia e Nova Caledônia emergindo como ilhas. Um continente inteiro, com montanhas, vales, rios e talvez até vida complexa sendo engolido pelas águas. Dá para imaginar os dinossauros da época caminhando sobre essas terras antes de elas serem submersas? As evidências fósseis encontradas nas partes emersas da Zelândia, como a Nova Zelândia, nos contam histórias. Foram encontrados fósseis de plantas e animais que são típicos de ambientes terrestres, indicando que essas terras já foram parte de um ecossistema vibrante e conectado. A presença de uma diversidade tão rica de espécies endêmicas na Nova Zelândia, por exemplo, é um legado direto dessa história de isolamento e evolução sobre um continente que afundou. Embora a maior parte do continente esteja a milhares de metros de profundidade, as áreas de plataforma continental ao redor das partes emersas e os próprios platôs submersos abrigam uma biodiversidade marinha incrível e ainda pouco explorada. Imagine criaturas adaptadas a pressões extremas, à escuridão e à escassez de recursos, vivendo sobre as antigas montanhas e planícies de um continente perdido. Cada expedição que desce a essas profundezas é uma chance de descobrir novas espécies, novos ecossistemas e entender como a vida se adapta a esses ambientes.
A gente pode até pensar, um continente que afundou milhões de anos atrás. Qual a importância disso para mim hoje? E a resposta é, muita. A Zelândia não é apenas uma curiosidade histórica ou um fato geográfico isolado. Ela é, na verdade, um gigante adormecido que está começando a nos sussurrar segredos cruciais sobre a forma como o nosso planeta funciona. Esse local é um exemplo claro de como a crosta continental pode ser esticada, afinada e submersa, mas ainda assim manter sua identidade continental. Isso nos ajuda a entender como os continentes se movem, se desmembram, a refinar os modelos geológicos e a compreender melhor os processos que levaram à formação de outros continentes e bacias oceânicas ao redor do mundo. Além disso, a Zelândia nos dá uma janela para o passado climático da Terra. As rochas e os sedimentos do fundo do mar desse continente guardam registros preciosos de milhões de anos de história climática, variações do nível do mar e até mesmo informações sobre correntes oceânicas antigas. Imagine poder analisar essas camadas e descobrir como era o clima global há 50 milhões de anos, ou como as cadeias montanhosas se formavam e erodiam sob diferentes condições. Esses dados são essenciais para calibrar modelos climáticos atuais e futuros, nos ajudando a prever com mais precisão como o nosso próprio clima pode evoluir. Outro ponto é que esse novo continente também pode ter um papel estratégico em termos de recursos naturais. Embora a exploração em grandes profundidades seja um desafio, o continente tem potencial para abrigar reservas de hidrocarbonetos e minerais importantes. Claro, a exploração deve ser feita com responsabilidade e sustentabilidade, mas o simples conhecimento de sua existência abre novas fronteiras para a pesquisa e, quem sabe, para o futuro da economia global. Mas talvez a importância mais impressionante da Zelândia esteja na vida. As poucas áreas emersas já abrigam uma biodiversidade única, como o tuatuara, um réptil ancestral e uma flora peculiar, e os cientistas afirmam que o local abriga ecossistemas únicos e formas de vida adaptadas a condições extremas. A Zelândia é o maior território inexplorado do nosso planeta. Que segredos ela guarda em suas profundidades? Que tipo de formações geológicas nunca antes vistas estão ali, escondidas sob a escuridão? Com a chegada de novas tecnologias de mapeamento submarino de altíssima resolução e robôs autônomos capazes de descer a profundidades extremas, a próxima década promete revolucionar nosso conhecimento sobre essa massa de terra. Poderemos finalmente enxergar cada vale, cada montanha submersa, cada estrutura geológica que moldou a Zelândia por milhões de anos. Então, galera, agora basta aguardarmos as cenas dos próximos capítulos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo interessante como este. Obrigado e até a próxima!